Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio por um lugar onde cada pedra tem uma história para contar, o novo cemitério judaico de Praga. Mas olha, isso aqui é muito mais que um cemitério. É, na verdade, um arquivo histórico e uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Vamos descobrir juntos as narrativas que ele guarda. Pois é, essa citação já dá o tom de tudo, né? Ela nos joga direto no coração da história deste lugar. Ele foi pensado para ser um espaço de muita expressão artística, mas o destino dele foi marcado por uma perda histórica simplesmente devastadora. Um lugar que olhava para o futuro, mas que teve sua história interrompida de forma trágica. É exatamente por isso que hoje esse lugar é um monumento cultural preservado. É como se a gente estivesse andando por uma galeria, onde cada túmulo é uma obra de arte que mostra um século inteiro de evolução da arquitetura e da arte. Um testamento de pedra e de memória. Bom, vamos começar nosso passeio então pela entrada. O cemitério foi fundado em 1891 e logo de cara a gente já é recebido por uns prédios imponentes em estilo neorrenascentista, que era o que estava em alta em Praga na época. Desde o primeiro momento, o clima já é de muita divindade e respeito. E logo ali na entrada a gente já encontra memoriais bem marcantes, tem lotes de honra para rabinos e líderes importantes da comunidade, um memorial Pátria e um monumento super comovente aos soldados da Primeira Guerra Mundial. Cada um deles conta um pedacinho da história e dos valores dessa comunidade. O poder emocional desse memorial aqui, de 1985, é uma coisa imensa. A descrição de um mundo torturado em cujo meio a estrela de Davi está brilhando captura perfeitamente o impacto dele. É uma imagem muito forte, né? De resiliência bem no meio da tragédia. Ok, seguindo em frente, a gente chega ao Muro Norte. E essa parte aqui é como se fosse uma linha do tempo concentrada, sabe? É onde a gente pode ver, lado a lado, a evolução incrível da arte dos túmulos ao longo de 50 anos. E esse slide ilustra direitinho essa jornada de estilos que a gente vai percorrer. A gente começa com toda aquela riqueza do neorrenascimento, depois mergulha na elegância orgânica da Arte Nouveau, passa pela seriedade do classicismo, até chegar nas formas geométricas puras do construtivismo e do modernismo tardio. Aqui, o contraste é gritante. De um lado, você tem o esplendor do começo, com túmulos super decorados, grandiosos, inspirados em padrões clássicos. Do outro, a simplicidade que veio depois, com o construtivismo focado em formas geométricas, funcionais, sem adorno nenhum. É uma mudança drástica de sentimento e de estética. Vamos ver um exemplo prático. Olha só o túmulo da família Fuchs, que é da época da fundação do cemitério. É um modelo perfeito da arquitetura neorrenascentista. Repara nas arcadas, no teto todo detalhado, nos ornamentos. A ideia aqui era claramente mostrar status e tradição. Agora compara com o túmulo da família Petschek, de 1919. A escala ainda é monumental, claro, mas o estilo já mudou para um classicismo bem mais austero. Aquela arcada com colunas dóricas passa uma sensação de grandeza, mas uma grandeza sóbria, bem longe da ornamentação que a gente viu antes. Bom, agora que a gente já teve esse panorama geral dos estilos, vamos focar no período artístico que é, assim, a joia da coroa do cemitério. A Arte Nouveau, ou Jugendstil, como eles chamavam na região. É aqui que a criatividade realmente explode. E só para todo mundo ficar na mesma página, Arte Nouveau foi um estilo internacional que se inspirava muito nas linhas curvas e dinâmicas da natureza. Pense em plantas, flores, espirais, é a natureza virando arte e arquitetura, e que aqui encontrou um jeito único de se expressar. E olha, não dá para falar de Arte Nouveau em Praga sem falar de Jan Kočera. Esse arquiteto tcheco super importante projetou alguns dos túmulos mais impressionantes do cemitério, como os das famílias Elbogen e Hřebíček. O trabalho dele, com esse ornamento dinâmico de espirais e folhas, é considerado o ponto mais alto da arquitetura do lugar. E essa descrição poética nos leva para outra obra-prima, o túmulo de arenito do pintor Max Horb, que foi desenhado pelo famoso escultor Jan Sturza. O relevo de um salgueiro com um pavão é uma peça de arte linda, única, mas que, infelizmente, está se deteriorando com o tempo. É uma pena, né? A gente está se encaminhando para a nossa última sessão, um lugar onde a arte, a memória e o modernismo se cruzam na história mais famosa deste cemitério. Uma história que, assim como a do próprio lugar, parece que ficou inacabada. E aqui estamos, a parada final, e sem dúvida alguma o túmulo mais visitado do cemitério, o do escritor mundialmente famoso Franz Kafka. Gente do mundo inteiro vem aqui prestar uma homenagem a uma das vozes mais influentes da literatura do século XX. O design do túmulo já é uma coisa à parte. Ele foi projetado pelo arquiteto Eli Ehrman e tem o formato de um cristal de 6 lados.
É uma peça modernista, austera, enigmática, o que contrasta bastante com os estilos cheios de detalhes que a gente viu antes. Combina perfeitamente com a obra do Kafka, né? Bem perto dali, uma placa memorial adiciona mais uma camada a essa história toda. Ela homenageia Max Brod, o amigo que desobedeceu o desejo de Kafka de queimar seus manuscritos e, com isso, salvou a obra literária dele para o mundo. É um tributo incrível à amizade e à importância de um legado. Chegando ao fim do nosso passeio, fica muito claro que o novo cemitério judaico tem uma herança dupla. De um lado, é uma vitrine vibrante de um século de arte, com obras-primas de artistas renomados. Do outro, é um memorial silencioso para uma comunidade que foi interrompida, um espaço para 100 mil túmulos que nunca vai ser preenchido. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Que histórias os monumentos contam quando são deixados inacabados? O novo cemitério judaico de Praga não dá uma resposta fácil, mas ele nos oferece um espaço profundo para pensar sobre a beleza, a perda e a resiliência da memória humana.